Reforma consular. Fábio Porta, o deputado do Partido Democrático, ele denuncia golpe aos direitos dos italianos no exterior. Tirelli fala por segundos e vota com o governo. Na sessão que aprovou o projeto de lei sobre a chamada reforma consular, medida que centraliza em Roma os serviços de cidadania e reorganiza a rede diplomática consular italiana, dois parlamentares, gente, eleitos na América do Sul, expressam posições opostas, né? Fábio Porta, do Partido Democrático, aquele que sempre lutou por nossos direitos, qualificou como um novo golpe aos direitos dos italianos no mundo. Já Mário Alejandro Tirelli, do movimento associativo Italiani all'Estero, o MAIE, integrante da coalizão que sustenta o governo Meloni, deu voto favorável, com apenas a ressalva, né, de contrariedades aos artigos 1º e 4º, justamente os que tratam da centralização das práticas de cidadania e da redefinição da rede consular. Fábio Porta é um veterano representante do eleitorado sul-americano, né? Em seu tempo de fala, criticou o que chamou de ambição mal disfarçada do projeto, que, ao seu ver, em vez de modernizar, tende a burocratizar ainda mais os serviços aos italianos no exterior. O anúncio da mudança, né? Uma das mudanças mais impactantes para os italianos descendentes e para a comunidade italiana no exterior acaba de ser confirmada. Foi essa semana, né? Estamos falando da Lei 74/2025, que converteu o polêmico decreto da Lei 36/2025, chamado Decreto Tajani. O coração dessa reforma é a centralização de grande parte dos processos de reconhecimento de cidadania italiana iure sanguinis em Roma, retirando-os gradualmente dos consulados e a redefinição de vários serviços consulares. Essa aprovação gerou uma forte divisão no parlamento, especialmente entre os representantes eleitos no exterior, né? De um lado, o deputado Fábio Porta, que todos nós já conhecemos há muito tempo, né? É da oposição ao governo, e do outro lado, Mário Alejandro Tirelli, do MAIE, que integra a coalizão do governo. Sobre essa centralização da cidadania, a principal alteração é que os pedidos de reconhecimento da cidadania por descendência para maiores de idade serão progressivamente centralizados em Roma, e um novo serviço central do Ministério das Relações Exteriores, aquele ministério do Tajani, com implementação está prevista agora até 2028. Qual o impacto que isso causa, né? Isso muda drasticamente o trâmite. Os processos que antes eram feitos nos consulados de residência de nós, italianos do exterior, deverão agora ser enviados para a capital. E tem também mudança nos novos prazos, né? A lei também aumentou o prazo para análise dos processos de cidadania, que passa de 24 meses para 36 meses, né? Além disso, há regras mais rígidas, como exigência de vínculo efetivo com a Itália para transmissões da cidadania iure sanguinis em certas gerações e o limite geracional, né? Pode-se mencionar o limite de uma das gerações como exemplo da rigidez introduzida pelo Decreto 36, convertido na Lei 74. E, por exemplo, filho e neto pode, né? Quem for bisneto, trisneto, vai ter que comprovar um vínculo que mora na Itália. É um monte de mudanças aí, né? Vamos ver como é que vai ficar isso, né? Outras medidas também incluem a modernização e a possibilidade de multa entre 200 e 1.000 euros para quem não mantiver o cadastro no AIRE. O AIRE, para quem não sabe, é o Registro de Italianos Residentes no Exterior. Ele tem que estar atualizado, então isso é muito importante, gente. Tem que estar atualizando. Se mudou de endereço, atualize. Não podemos dar moleza, porque o Tajani, esse governo,
está vindo para acabar com nossa cidadania. O Fábio Porta, ele fez uma dura crítica, né? O deputado, que ele é deputado do Partido Democrático, PD, o Fábio Porta, é um dos mais vocais contra a medida, né? Classificou a reforma como um golpe aos direitos dos italianos no exterior e um projeto vergonhoso, a lei da vergonha, né? Como nós já conhecemos. O Porta e nós somos contra essa centralização, né? E Porta critica a centralização, chamando-a de excessiva, e argumenta que a transferência dos processos para Roma, especialmente em um momento de diminuição da demanda devido às novas restrições da própria Lei 74, é uma má administração. Tem a fragilidade, né, da rede consular. O Porta apontou que uma vez que temos que fortalecer os consulados com mais recursos para atender a crescente demanda histórica e até judicial. O governo opta por esvaziá-los de uma função crucial, sem promover uma digitalização real, que era o necessário, digitalizar, né? Eles estão querendo que mande para a Itália tudo em papel. Voltamos na época da pedra, né? A Itália está andando para trás. Não tem sentido isso. Porta reconhece que a oposição, né, conseguiu reduzir o prazo de análise da cidadania, que a proposta inicial eram 48 meses. Eles pediram 24, né, para manter o que estava. Mas aí, negociação daqui vem de lá, acabaram chegando no meio termo e ficou em 36 meses, né? Mas ele ainda mantém a crítica de que o texto final ainda é profundamente falho. Agora, o voto contraditório de Mário Alejandro Tirelli, né, foi de 5 segundos. Falou basicamente nada, né? O deputado Mário Tirelli, vai ficar mais fácil falar, né? Do movimento associativo italiano no exterior, o MAIE, foi particularmente desastroso, né? MAIE faz parte da base de apoio do governo. E Tirelli votou a favor da lei. Ele falou por segundos, com uma ressalva pública de contrariedade aos pontos mais sensíveis, né? No voto dele, ele critica, se manifestou contra aqueles artigos 1º e 4º da reforma, né? O artigo 1º trata justamente das novas regras da cidadania, né, as restrições, e o artigo 4º é o que estabelece a reorganização da rede consular e a centralização dos processos em Roma. Em essência, ele votou a favor do conjunto do texto, garantindo a aprovação da lei para a coalizão governista, mas se declarou contra seus aspectos mais controversos. Esse voto aí foi criticado, né? Eu tenho visto muitos vídeos e foi criticado muito pela oposição e considerou a atitude dele também como uma derrota para os italianos no exterior, né? Vendo o voto como patético e desonroso, né? E ele lavou as mãos, né, sobre o tema. É muito complicado. E o futuro da cidadania italiana, né? A Lei 74/2025, né, a Lei da Vergonha, ilustra uma clara disputa. Tem um lado o governo e seus aliados defendem a reforma como um passo para maior controle e modernização, e do outro lado, nós, a oposição, e denuncia como um retrocesso e um obstáculo para os direitos dos ítalos descendentes, né? Agora, o próximo passo, né, com a lei em vigor, resta acompanhar como será essa implementação da centralização em Roma até 2028 e o resultado dos julgamentos de constitucionalidade que já foram abertos na Itália para questionar a legitimidade do texto. Esperamos que a Corte Constitucional faça justiça e traga tranquilidade a todos nós, ítalos descendentes. Curta, se inscreva e compartilhe. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.